Homens de Negócios, hoje no programa com o senador Álvaro Dias, um dos líderes no Senado que faz do Paraná um Paraná melhor. Senador, ao que se deve o seu sucesso, o seu brilhantismo no Paraná, com relação a todos os ângulos que o senhor atingiu na política daqui como deputado, como senador e como também governador do nosso estado? Bom, é difícil, né? É muito difícil você entender a política, né? A política é uma atividade complexa. Correto. Há pessoas talentosas que não conseguem sucesso na atividade política. E há pessoas sem o mesmo talento que vão muito longe e chegam até a presidir o país, às vezes, né? O Brasil é um exemplo disso. Então, não há uma receita, né? No meu caso, talvez eu compense a falta de talento com muito esforço, muita disposição, muito trabalho, né? A sua defesa, a maioria, o faz ser o maior crítico com relação à administração da Dilma Rousseff? Olha, eu realmente estou decepcionado com o governo da Dilma Rousseff. Isso não significa dizer que eu considerava o governo Lula um bom governo. Eu considerava um péssimo governo. Se eu disse de ser favorecido pelas circunstâncias, ele foi favorecido pelas circunstâncias. Porque ele teve um período de bonança econômica internacional. O bom desempenho da economia no mundo favoreceu extraordinariamente o seu governo. E ele teve a felicidade de assumir um governo depois do Plano Real, organizado pelo Plano Real. Eu vou dizer organizado pelo Fernando Henrique Cardoso, porque não foi ele sozinho que organizou. Ele teve uma equipe de economistas, isso começou com o Itamar Franco, né, na presidência, aí uma equipe de economistas, Pedro Malan, Pércio Arida, Gustavo Franco, enfim, economistas que hoje fazem falta no governo Dilma, que é um deserto de inteligência. Sem menosprezar o Mantega, que é o ministro da Fazenda, mas quando eu ouço o ministro Mantega em entrevistas falando da economia do país, eu fico com a impressão que ele deve ser secretário da Fazenda do município de Sapopema, no Paraná, e não do país, né? Um país como o nosso, país continente, com tantas contradições sociais, econômicas, culturais, né? Um país que exige criatividade, talento para a gestão pública. Então, eu estava dizendo que o Lula teve essa felicidade, né, de pegar o Plano Real dando frutos. E hoje, talvez, a safra produzida pelo Plano Real esteja se esgotando. Há necessidade de um salto, há necessidade de mudanças. E esse governo não tem ousadia para mudar. Acho que tem até ousadia para praticar corrupção, porque nós nunca vimos tantos escândalos como temos visto nesses últimos 12 anos no Brasil. Escândalos de corrupção. Agora, ousadia para mudar, não, porque não fizeram mudança alguma até hoje. Eu digo sempre, depois do Plano Real não se deu um passo adiante. Nenhum passo adiante. E o Brasil foi desperdiçando oportunidades preciosas de se desenvolver mais. E o pior é que implantaram aí um sistema perverso, corrupto, que é matriz de governos incompetentes e desonestos. Esse balcão de negócios que se instalou em Brasília e que é copiado em estados e municípios, é um balcão perverso para o futuro do Brasil. Eu não acredito que o Brasil vai alcançar índice de desenvolvimento econômico de conformidade com a sua grandeza enquanto esse sistema for mantido. Então, esse governo mantém esse sistema. Esse governo fez muitas promessas de reformas e não faz reforma alguma. Então, eu tenho que ser crítico. Às vezes isolado, às vezes só. A oposição foi reduzida numericamente à insignificância no país, né? Mas eu acho que é importante
dar voz à oposição popular. O povo, no seio do povo, há muito de oposição, de indignação, de rebeldia, e nós temos que dar vazão a esse inconformismo na oposição política. Esta tem sido a minha missão, tenho tentado corresponder a essa expectativa. Hoje há uma necessidade tão grande do povo ter políticos sérios, competentes, como o senhor. E o povo está querendo que haja reforma política. O Congresso Nacional e o Senado têm interesse ou não de fazer a reforma política? Olha, primeiro, o povo quer a reforma política sim, embora ele não possa afirmar que modelo político deseja, em razão das nossas contradições, né? Mas ele quer muito mais a reforma dos políticos, a cultura da política brasileira. Nós, infelizmente, retrocedemos em matéria de qualidade, né? Houve um retrocesso na política do Brasil. E o povo poderia dizer, já não se faz mais líderes como antigamente, e estaria dizendo a verdade, porque hoje há um deserto de liderança no país. É só ver o quadro aí dos candidatos à presidência da República. E a questão maior é partidária. O quadro partidário é artificial, nós não temos partidos, são siglas, muitas delas mercenárias, que alimentam também esse balcão de negócios que está instalado em Brasília, né? São siglas que negociam, às vezes não negociam o patrimônio eleitoral porque não possuem, mas negociam o tempo de televisão, que é precioso numa campanha eleitoral. Então, a reforma política diz respeito a isso também. Então, muitos políticos não querem a reforma, né? Quando dizem assim, mas a reforma política só interessa aos políticos, vamos mudar de assunto. Não é verdade. Se interessasse aos políticos, aconteceria. Interessa a população, porque ela pode reduzir os índices de corrupção na atividade pública brasileira. Agora, por que não acontece? Porque nós temos um presidencialismo forte, e qualquer reforma, ou toda reforma de profundidade, só ocorrerá se houver um interesse, participação direta e comando de quem preside o país. Então, só um presidente moderno, mudancista, vai promover reforma política no Brasil. Por isso, a tese que eu defendo hoje não é que esse Congresso faça uma reforma política, ele está contaminado, ele está poluído, ele está sem autoridade e não fará a reforma que atenda às expectativas do nosso povo. Então, defendo que devemos transferir para o próximo Congresso, a ser eleito em 2014, para que o eleitor tenha possibilidade de cobrar do seu candidato, do seu eleito, compromissos que ele possa transformar em proposta no Congresso eleito para elaborar uma reforma política, né? Então, a minha proposta é essa. Vamos transferir para o Congresso eleito em 2014 a responsabilidade de fazer a reforma política. Porque qualquer reforma feita agora não valerá para a eleição do ano que vem. Então não há razão agora para essa pressa. Pressa devíamos ter antes, para estar vigorando já o novo modelo, né? Mas fomos lentos, omissos, não fizemos a reforma. Então agora não adianta a pressa. Querer fazer agora não vai valer para o ano que vem, só vai valer para 2016, 2018. Então vamos fazer essa reforma em 2015, com o Congresso oxigenado pelas urnas, com a presidência da República energizada pelas urnas, porque a presidente Dilma está fragilizada, já se tornou impopular, é vaiada em todo lugar que vai, portanto não tem aquela força necessária para comandar um processo tão conflituoso como este, que é um processo que nos levaria a um grande debate para a adoção de um novo modelo político. Senador, o Paraná teve um resultado brilhante na sua administração quando foi governador. Eu lembro que o senhor pegou o Estado em dificuldade. E quando o senhor entregou o Estado com as finanças perfeitas, né? Isso daí é público e notório. E nós queremos saber, senador, qual é o seu futuro político? O senhor pretende ser senador ou vice-presidente da República? Qual a sua intenção?
Olha, essa é uma questão que angustia. Por quê? Porque eu gostaria de ouvir a população e fazer aquilo que a população deseja. Mas nem isso eu posso fazer, porque eu dependo do partido. A população pode desejar uma coisa e o partido desejar outra. Eu poderia fazer uma pesquisa para saber o que a população do Paraná deseja que eu faça o ano que vem. Então eu atenderia um apelo popular. Mas eu sou prisioneiro no meu partido. Aí sou convidado para ingressar em outros partidos, né? Aí eu digo, olha, eu estou prisioneiro num partido, estou numa cela grande. Aí querem que eu mude de cela e vá para uma cela menor. Mas vou continuar prisioneiro. Pode mudar o carcereiro. Mas eu continuo na prisão. Correto. Então, essa é a dificuldade, o quadro partidário brasileiro. Por que nós não temos primárias para escolher um candidato a presidente da República? Porque preferem reunir em 2 ou 3, num apartamento da Avenida Higienópolis, em São Paulo, e decidir quem é o candidato. E nós somos obrigados a aceitar isso passivamente, né? Esse é o quadro atual, por isso que a reforma é importante. Eu briguei bastante para que o meu partido, o PSDB, adotasse as primárias para a escolha do candidato a presidente da República. Mas não fui bem sucedido, não venci esta parada. Porque a maioria se acomodou, a maioria acha mais confortável esperar que os outros pensem. Há muitos que desejam que os outros pensem por eles, né? Então pensem quem é o candidato, pensem qual é o programa, pensem qual é o objetivo, pensem qual é a razão da nossa existência. E ficam passivamente vicejando em torno dos mais espertos aí da cúpula que comandam os partidos. Não é nem o meu partido, não. Todos os partidos estão desta forma, né? Então, se nós tivéssemos esse processo de primárias para a escolha de candidatos majoritários, aí teríamos uma democratização do processo, o estímulo das lideranças, dos militantes, teríamos uma participação. Porque, na verdade, é o seguinte, há muita falsidade no discurso, né? Então, o discurso da democracia. Mas a democracia não existe apenas para ser cantada, existe para ser vivida. Um partido que diz lá, Partido da Social Democracia Brasileira. Que democracia é essa que os militantes estão proibidos de opinar na escolha do candidato a presidente da República, né? É isso que tem que mudar. Então, você pergunta, o que está me sobrando nesse momento é disputar o Senado, né? E eu tenho que ficar ainda satisfeito porque ainda essa oportunidade me oferecem, né? Mas eu tenho tido uma atuação de independência, procuro ter uma atuação de independência, não barganhando as minhas convicções, né? Não barganhando de forma nenhuma, não fazendo concessões em relação às minhas convicções e, sobretudo, ao respeito que eu devo devotar a quem está me ouvindo agora, a quem está tendo essa paciência de me ouvir agora, que é uma manifestação de respeito ouvir um político hoje. Os políticos estão tão desgastados. Veja o que o Congresso fez nesses dias. O Congresso não, a Câmara, absolvendo um prisioneiro. Eu não sei se no mundo, acho que não existe no mundo um parlamentar prisioneiro, um deputado presidiário. Pois bem, nós criamos essa figura no Brasil. Agora, esses dias, a Câmara dos Deputados criou a figura do presidiário parlamentar. De dia ele é deputado e de noite ele está preso na papuda. Que país é esse? Então, quando alguém para diante de uma televisão para ouvir um político, merece respeito, merece muito respeito. Então, é evidente que jogaram o Congresso no chão e pisotearam sobre ele, ao absolver um preso. Por isso que tem lá um projeto meu que abre o voto, né? O voto tem que ser aberto, não pode ser secreto. O voto secreto alimenta a covardia da farsa política e da traição ao eleitor. Então, alguém que queira, na democracia isso é possível,
Se alguém quiser ser cúmplice de ladrão, de criminoso, de marginal, cúmplice de mensaleiros, que mostre a cara para o país e diga: eu sou cúmplice desse prisioneiro e vou absolvê-lo aqui com o meu voto. Mostre a cara para o país. Então, voto aberto. Agora parece que vai passar esse tal voto aberto, que é uma proposta minha, que foi aprovada pelo Senado e que está na Câmara dos Deputados. Então, eu estou dizendo que a pergunta sua foi sobre a eleição do ano que vem. É provável que eu seja candidato ao Senado, embora ainda possamos ter algum tempo aí, algum fato novo possa surgir, mas hoje o que está mais visível é disputar o Senado. O que se retrata as manifestações populares que está acontecendo agora no Brasil? Bem, a rebeldia se instalou depois que a população se apercebeu que estava sendo enganada pela propaganda falaciosa, pela mentira. A mentira sempre foi uma arma poderosa utilizada pelos atuais governantes para iludir a população do país. Com uma propaganda sofisticada, cara, milionária, paga com o dinheiro do povo, vendendo falsa ilusão. E, de repente, a população despertou. Uma espécie de anestesia geral aplicada no povo e que passou a viver aí um período de sonolência política, né? Mas, de repente, eu acho que teve a gota d'água, pode ter sido, não tenho certeza, mas pode ter sido a Copa das Confederações, quando o povo pôde ver na televisão a grandiosidade dos estádios construídos e ter noção do valor desses estádios. Mané Garrincha, 1,5 bilhão de reais. Quantos hospitais, quantos postos de saúde, quantos médicos poderiam ser pagos, quantas casas populares seriam construídas com esse dinheiro. E nós sabemos que gastaram 3 vezes mais do que seria suficiente para fazer o estádio. É evidente que isso provocou uma reação que foi interessante para o país e para a democracia. Eu acho que foi uma mobilização popular que redescobriu a capacidade de indignação do povo brasileiro. E certamente isso produzirá resultados positivos para o país. Por essa definição de bom de anúncio, mais péssimo em execução, o que o senhor tem a nos dizer? Que o governo é espetaculoso quando anuncia. Várias vezes vieram aqui a Curitiba e anunciaram 1 bilhão para o metrô de Curitiba, até hoje não saiu do papel, né? E o dinheiro também não chegou. Anunciam obras, a transposição do Rio São Francisco já era para ter sido inaugurada 3, 4 vezes, né? Está lá, a parte da obra feita, inclusive, está sendo depredada pelo tempo. Anuncia trem-bala. Eu morri de rir quando anunciaram o trem-bala de Curitiba a Belo Horizonte. Quando é que nós vamos ver esse trem-bala de Curitiba a Belo Horizonte, né? Então é um governo que vive de anúncio. Os anúncios são espetaculosos e trabalha com a falta de memória. O governo imagina que as pessoas não têm memória e que as pessoas se esquecerão das promessas feitas, dos anúncios realizados. E é péssimo de execução, porque quantas obras inauguram, né? Uma pobreza de inauguração nesse governo. Eu, quando era governador aqui, eu não conseguia inaugurar todas as obras, não dava tempo. Todo final de semana estava inaugurando obras no interior. Trabalhava sábado e domingo inaugurando obras. E tivemos obra, inclusive pavimentação asfáltica, que não deu tempo de inaugurar. Tantas obras, tinha 150 empreiteiras de obras públicas trabalhando no Paraná. Tinha 30 mil operários trabalhando na construção pesada, fazendo estradas, pontes, ferrovia. Correto. Usina hidrelétrica, represas para abastecimento de água, saneamento básico. Hoje é uma pobreza de obra é uma riqueza de anúncio e pobreza de obra e de inauguração. Senador,
Hoje existe um banco chamado BNDES, que ele foi instituído para poder fazer o fomento da indústria, desenvolver o país. O senhor questiona esses empréstimos do BNDES, por quê? Bom, porque o banco devia tirar o S do BNDES. Isso eu disse para o Luciano Coutinho lá no Senado, frente a frente, quando ele foi em audiência pública defender o BNDES. Grandes grupos econômicos, o EBX, por exemplo, do Eike Batista, o JBS, de uma família muito amiga do ex-presidente, receberam assim bilhões do BNDES. Então tira esse S, porque não é mais um banco social, é um banco para atender grandes grupos econômicos. O empresário menor, ele vai ao BNDES, é uma luta para obter empréstimo e não consegue. Em compensação, Venezuela, Equador, os países da América Latina, os países da África recebem bilhões. Nesses anos agora, 9 bilhões de dólares, mais de 9 bilhões de dólares de empréstimos a países da América Latina. E favorecendo a corrupção internacional, porque quem leva o dinheiro faz a obra, não precisa de licitação. Basta pagar a propina lá para os servidores dos outros governos, né? E, inclusive empréstimo secreto como a Cuba e Angola. Questionei o presidente do BNDES, como é possível empréstimo com a taxa de secreto? Não sabemos valor, não sabemos taxas de juros, não sabemos tempo para pagar, etc. Nada, não sabemos nada. Para que é o dinheiro? Não sabemos. Aí ele disse que é a legislação daqueles países. Agora nós vamos nos orientar pela legislação dos outros países. E a nossa legislação, que propõe transparência na atividade pública, né? Onde está a transparência? Especialmente quando se trata de mandar dinheiro para o exterior, deixando de gerar emprego aqui no Brasil, segredo, sigilo, a nossa legislação não diz isso. Então é preferível que se obedeça à legislação do nosso país. Eu tenho uma última pergunta para encerrar nossa entrevista, nosso bate-papo. Com relação à Petrobras, com relação à loteria, o senhor comentou, e está público e notório, que há coisas erradas, há uma forma diferente com relação a isso. Olha, eu estou há muito tempo, né, trabalhando nessas duas pontas. Loterias desde 2004. E consegui descobrir que tivemos ganhadores assim, premiados por Deus, né? Um deles ganhou 530 vezes na loteria. O outro ganhou mais de 300, teve um que ganhou várias vezes no mesmo dia em várias loterias e em vários estados. Ou seja, lavagem de dinheiro, isso é visível, né? Dinheiro sujo, não sei de onde, se dá corrupção na atividade pública, eu sou do crime organizado, tráfico de drogas, contrabando, não sei de onde, mas certamente lavagem de dinheiro. Isso eu denunciei. Há um inquérito na segunda vara da Justiça Federal sobre isso, mas não há conclusão. Não tivemos respostas em razão dessas denúncias. Vamos aguardar. Quanto à Petrobras, é uma caixa preta, talvez o maior antro de corrupção nos últimos anos. Eu protocolei 19 representações denunciando irregularidades na Petrobras. A última foi aquela usina comprada pelo governo brasileiro, através da Petrobras, em Pasadena, no Texas. Prejuízo de $1 bilhão. Prejuízo não, roubo de $1 bilhão. Prejuízo para o Brasil e certamente enriquecimento ilícito de alguns malandros. $1 bilhão. Então foram 19 representações. Essa última, inclusive, está dando resultado. É um inquérito que está andando. Há um inquérito, inclusive, aqui na Polícia Federal do Paraná, com referência a essa ampliação da usina Getúlio Vargas de Araucária, onde se desviou 800 milhões. Sempre usam aquele pretexto de dinheiro para a campanha eleitoral, né? Mas, na verdade, dinheiro para o enriquecimento ilícito de alguns. Então, esses inquéritos estão, mas a Petrobras continua claudicante na sua gestão. Ela foi aparelhada por políticos, né? Quando há apagão de energia,
pode ter certeza que uma das razões, além da falta de planejamento, falta de investimentos, é o aparelhamento, porque substitui técnicos qualificados por cabos eleitorais, por partidários que têm outros objetivos, muitas vezes com a incumbência de arrecadar fundos a pretexto de projetos eleitorais do partido, desvio do dinheiro público. Esse é o sistema vigente do país. Esse balcão de negócio afetou também a Petrobras. Nós passamos a ter um governo de sindicalistas e de políticos representando partidos que apoiam o governo, desqualificando a gestão. Tecnicamente é um prejuízo enorme para a gestão. Então, se nós trabalhamos com a necessidade de qualificar cada vez mais os quadros operacionais, com esse sistema do balcão de negócio, nós estamos desqualificando e puxando para baixo a qualidade administrativa. Senador, o Homens de Negócios agradece essa concessão aí de nós entrevistarmos o senhor e nosso programa está aberto para quando quiser dar mais um pronunciamento, estamos à sua disposição. Obrigado, Ney. Foi uma alegria poder conversar com você e com os telespectadores, dizer do nosso respeito por todos, que nunca pretendo me colocar como dono da verdade, mas eu espero que todos também permitam que eu diga aquilo que eu penso, mesmo que discordem, né? E é isso que eu tenho feito, tenho procurado ser incisivo, veemente, contundente, linguagem direta, sem subterfúgios, dando o verdadeiro nome às coisas. Isso é preciso na política, pelo menos essa é a minha intenção. Obrigado, um abraço a todos.